Bom pessoal, estamos chegando, né, com mais um vídeo. E hoje temos aí o teste do fone de ouvido, como já diz na descrição, Hisenior T4. Bom, o Hisenior T4 é um fone de ouvido aí, feito pelo nosso amigo Ared, tá? Que basta você digitar aí na busca do seu navegador Hisenior T4 ou Hisenior T8, Hisenior T6 e vai aparecer. Você vai lá na página inicial da loja e escolhe o seu modelo, tá? Mas vamos falar especificamente do Hisenior T4. Bom, o Hisenior T4 é um fone de alta definição e alta fidelidade, tá? Só para descrever um pouco aqui, alta definição e alta fidelidade não estão alinhados em nada e não estão próximos um do outro em nada, tá? Digamos que seja mais ou menos isso. Você vai em uma loja, pede para uma pessoa tocar um instrumento, você ouve aquele instrumento. Ali sim é alta fidelidade. Então você liga aquele instrumento em uma aparelhagem de som, com todos os aprimoramentos de som e tudo, e você ouve um som completamente diferente. Aí é alta fidelidade, tá? Entre alta fidelidade e alta definição existe um abismo imenso, tá? Então, explicado, vamos dar uma olhada no fone de ouvido. Bom, fone de ouvido, quando você compra ele, ele vem, pode vir nesse case, pode vir em outro, pode vir em outro, pode vir esse par de borracha, pode vir outro. E em si, o que vem no fone de ouvido, tá? Aí vai depender da época do ano que você compra. Geralmente a cada trimestre é mudado, tá? E acessando aí o canal do nosso amigo Ared, você vai ver que o fone de ouvido muda as especificações conforme o trimestre que vende mais ou que vende menos, tá? Esse meu, por exemplo, tem 112 decibéis, 22 ohms e faixa de frequência de 20 a 20 mil, mas você pode achar ele nas especificações, o mesmo fone, com 114 decibéis, 118, tá? E impedância aí de 30, de 25 ohms, e aí vai da época do ano em que está vendendo e do que mais se pede naquele determinado trimestre. Como sabe, é um fone de ouvido feito à mão, então você pode pedir exatamente a sonoridade que você quer, tá? Bom, ele vem nesse casinho, não vem mais nada. Esse par de borracha aqui ele não vem, ele vem com esse simplesinho. E é isso, vamos dar uma olhada no fone em si. O fone em si você pode escolher a cor que você quiser, tá? E minhas cores, eu escolho sempre essas cores, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui. Tô apanhando desse aí. Estava queimando, faz um tempão que ele tá queimando. E eu peguei ele agora. Vamos falar um pouco sobre queima de fone de ouvido aqui e outras coisas. Vamos lá. Esse é um fone de ouvido que quando você compra tem um determinado tempo de queima. O que é tempo de queima? É um tempo que você vai deixar o fone de ouvido funcionando para que você possa usar sem ele estar com a sonoridade crua. Dependendo da pessoa, se você colocar este fone de ouvido, botar o volume 100% e ficar muito tempo com ele no ouvido sem fazer o tempo de queima, você pode ir parar no hospital. E não é brincadeira, quem quiser se arriscar, faça o teste em casa. Simples assim. Bom, ele vem geralmente com um cabo simples, tá? Com esse cabinho. Mas você pode pedir um cabo diferente. Nosso amigo Ared. Um cabo bronze para te dar um pouquinho mais de graves, um cabo prata para te dar a sonoridade um pouco mais suave, que é esse caso, e um cabo misto de prata e ouro para te dar um pouco mais de definição, ou seja, um pouquinho mais de brilho, o que eu não vejo necessidade, mas cada um tem o seu gosto. Bom, feito isso, vamos dar uma olhada. Eu vou retirar essas borrachas para que a gente possa olhar o fone mais detalhadamente. Bom, esse é um fone de ouvido de 4 drives, tá? Eu vou baixar aqui, ó, 4 drives. Se você olhar bem aqui, vai ver um drive de grave. Inclusive, esses graves, deixa eu me baixar, ver se melhora. Inclusive, esses graves aqui são os mesmos que a KZ diz ter nos fones dele, principalmente no ZS10. Mas se você abrir um ZS10, vai ver que não tem nada a ver, é só a numeração, tá? Simples assim. Tem um drive de grave
tem um drive de médio, tem um drive de agudo e um drive de super agudo. O que isso significa? Significa que este não é um fone de ouvido voltado para graves. É um fone de ouvido voltado para se ouvir vocal, piano e toda a gama de instrumentação de fundo que exige médios e agudos. Não quer dizer que ele não tem graves. Não, ele tem graves acima da média. Se você pegar um Team Audio T2, vai ver que ele tem um graves acima da média. Este fone é basicamente aquela sonoridade com um pouquinho mais de graves. Eu diria que se você pegar o seu smartphone, pegar um fone de ouvido e girar um pontinho aí no equalizador, um pontinho de grave, vai ter o grave que esse fone de ouvido tem. Fazendo isso com o Team Audio T2, tá? É simples assim, graves acima da média. Como pode ver, nos drives dele tem filtros de áudios que saem, ó, dele. Dá pra ver aí, ó, que sai diretamente pro seu ouvido, ó. São filtros de áudio, tá vendo? Que joga a sonoridade toda pra fora. Tá? Ó, é um trabalho muito bem feito, como você pode ver. Realmente, trabalho de mestre, por assim dizer. Ó, os filtros de áudio que saem para fora, jogando toda a sonoridade aqui para fora. Ele pega tudo e joga exatamente aqui. Ou seja, ele não vem como os outros fones, sai daqui e vem para aqui. Não, ele vem direto para fora. Tá? Vamos falar um pouco sobre a sonoridade deste fone de ouvido. Este fone de ouvido eu pedi que fizesse especificamente com esse propósito. Se ouvir vocal, deixa eu me baixar aqui. Se ouvir vocal e qualquer instrumentação de fundo, tá? Bom, e qualquer instrumentação de fundo. Eu vou tirar daqui, porque fica mais fácil de ver e de explicar para vocês. Eu vou botar as borrachinhas aqui, fazer aqui um meio de que a gente poder demonstrar melhor o fone de ouvido. Acho que assim o cabo vai ficar melhor, né? Não sei se vai, mas ele fica aí. Beleza. Acho que ele vai ficar bom assim. Embora o cabo esteja querendo virar para lá, mas não tem problema. Bom, enfim, como eu ia dizendo, eu pedi que um fone de ouvido que me mostrasse qualidade absoluta em vocal, piano e instrumentação de fundo, e que os graves fossem apenas consequência, ou seja, que os graves fossem graves reais, ou fossem graves um pouquinho a mais do que o necessário, que é o caso deste fone de ouvido. Este não é um fone de ouvido feito para se ouvir rap, balada, esse tipo de coisa, embora você possa ouvir, mas não é indicado, tá? A versão nova deste fone de ouvido 2019, desse último trimestre, tem um pouco mais de graves do que esse. Ele tem aí, eu diria que, muito mais graves do que esse, tá? Não sei o ano que vem, mas a versão mais nova, se você comprar, já tem graves. Então já tem mais graves, não há necessidade de incrementar mais grave. Você pode ouvir qualquer tipo de música, o que não é o caso desta unidade que foi feita para mim. Eu pedi que fizesse assim. Simplesmente, digamos que é um fone de ouvido pessoal. Você também pode pedir, não, eu quero foco total nisso, naquilo e naquilo. Ele vai fazer o fone de ouvido para você assim. É simples. Vamos lá agora. Vocês estão curiosos. Bom, este fone de ouvido ele tem capacidade de me mostrar aqui 6 vocais em dueto e mais coro e toda a instrumentação de fundo, 3 guitarras, baixo, toda a orquestra de fundo, tá? Em qualidade quase que absoluta. Por que não qualidade absoluta? Simplesmente porque não existe fone de ouvido no mundo que vai te mostrar tudo. Não. Quem disser que existe vai estar mentindo. Sempre se perde alguma coisa no meio do caminho. Não tem como você ouvir tudo. Você pode mandar fazer fone de ouvido com foco em algumas coisas, como o meu. No caso do meu, como foco total é instrumentação de médios e agudos
e digamos aí algumas coisas graves, eu perco os subgraves e outras coisas de fundo, tá? Simplesmente assim, não tem como você ouvir tudo. Quem disser que tem, vai estar mentindo, tá? É necessário que você tenha 3, 4 fones diferentes, um para cada coisa, um que determine um tipo de sonoridade, que você possa ouvir determinada coisa. Eu quero ouvir graves, eu uso este fone. Eu quero ouvir mais agudos e tal, eu uso aquele fone. Eu quero ouvir uma instrumentação de médio, tal, eu uso este fone. É assim que se trabalha. Você não compra um fone de ouvido para se ouvir tudo. Quem disse isso para você está mentindo. Outra mentira que te contaram é dizer que se este fone de ouvido, ou o meu fone de ouvido, ou um fone de ouvido de determinada marca, eu mesmo com o volume baixinho, eu posso ouvir tudo. Isso é uma das maiores mentiras que se tem no mundo, tá? Sim, quem fala isso são fabricantes ou aí pessoas que trabalham com a marca, que vão para a Expo Music e tal, e falam esse tipo de coisa para vender o seu produto. Mas se você pegar o produto desta pessoa, colocar sem essa pessoa saber, vendar os olhos dessa pessoa, misturar 3 fones de ouvido da própria marca, dizer, olha aqui, ó, volume 100%, testa esse aqui, modelo volume 100%, tá ouvindo tudo? Tô. Ele vai dizer, tô ouvindo tudo. Aí agora testa esse aqui, pega essa marca aqui diferente para ver se ele gosta. Esse daqui, você tá ouvindo agora 70%, o volume tá mais baixo, tá. Você tá ouvindo a mesma coisa que tá ouvindo o outro, ele vai dizer que não tá. Porque realmente não tá, mesmo sendo o mesmo fone de ouvido, simplesmente por ele estar com os olhos vendados. Faça o teste em casa e descubra se eu estou mentindo. Pegue o seu fone de ouvido, bote o volume a 100%, você vai poder ouvir tudo que o fone tem a oferecer. Quando você baixar o volume para 70%, 80%, já começa a assumir algumas coisas de fundo que você não ouve. Então não tem esse papo de você ouvir tudo baixinho ou ter um fone de ouvido que te mostre tudo. Não, você tem que focar na sonoridade que você quer ouvir, no que você procura ouvir. E a partir daí, você determina um fone de ouvido que vai ser usado. É assim que se faz, tá? Vamos falar sobre tempo de queima. Quando você compra este fone de ouvido, vem determinado que você queime ele por 200 horas. O que quer dizer queima? Quer dizer que você vai deixar o fone de ouvido ininterruptamente. Deixa eu ver se eu tenho um áudio aqui de queima e eu já volto. Espera aí. Estou abrindo aqui que eu tenho vários tempos de fone de ouvido para queimar. Bom, aqui eu tenho arquivos que queima de fone de ouvido. Olha só, ó. Queima de fone, tá vendo? Deixa eu ver se dá para ver aí, ó. Queima de fone. Alguns arquivos. Eu tenho alguns axés, tenho músicas celta, tal. Tenho filmes, tenho samba, forró, Yanni, outros tipos de música. Isso aqui quantas horas tem? 3, 6, 9, 11, 17 juntando com o outro, 21, mas tem aí no total quase 30 horas para queimar aqui em um aparelho celular. Como eu faço esse tempo de queima? Eu pego essas músicas, baixo elas, ou vou em qualquer aplicativo, renderizo elas aí, pode ser no Sony Vegas, com vários volumes. A mesma música eu renderizo geralmente a mesma música com 4 tipos de volume diferente, 1 em 80%, 90%, 100%, 110% e 120% de volume. Simplesmente assim. Depois pego as mesmas músicas, adiciono mais agudos e faço a mesma renderização, mais graves, a mesma renderização, mais médios, a mesma renderização. Junto todas em uma faixa. Tá? E essa é uma queima. Pego outro estilo de música, faço a mesma coisa. E junto todas, geralmente eu junto arquivos como aquele e fico repetindo ele. Coloco para repetir várias e várias e várias e várias vezes até completar o tempo de queima. Neste fone de ouvido, foi medido para queimar 200 horas, mas não foi suficiente. Ele continuou com um som estridente e me doendo os ouvidos. Aquela brutalidade insana.
250 horas não foi suficiente, a sonoridade melhorou muito, mas não foi suficiente. 500 horas de queima, tá? Não ininterrupta, 200 horas ininterrupta, mais 50 ininterrupta. Depois eu coloquei mais 250 ininterrupta sem tirar do PC para nada, queimando no computador direto. Ele ficou com a sonoridade bem equilibrada. E depois de mais outros tempos de queima aí de quase aí umas 2.000 horas de tempo de queima ou mais, agora sim ele está com a sonoridade completamente amadurecida, sonoridade linda e maravilhosa, que eu consigo colocar no tocador de mídia e claramente identificar quando ele está com a sonoridade em performance e quando ele está com a sonoridade em alta fidelidade ou em alta definição. São coisas diferentes. Quando você comprar um tocador de mídia, tiver, até mesmo em Waxon 7 tem duas dessas funções. Vocês vão notar que a diferença é gigantesca entre alta performance, alta fidelidade e alta definição. Essas três sonoridades vão estar disponíveis. Você vai poder testar o seu fone de ouvido. Você vai poder ir numa loja, tocar um instrumento, pedir para uma pessoa tocar ele é acústico sem ligar em nada, tipo um violão, e você abrir o seu tocador de mídia, colocar em alta fidelidade, você vai ver que não tem nada a ver. Colocar em performance, vai ver que se aproxima um pouco, e colocar em alta fidelidade, tá? Aquilo que foi gravado ali que a pessoa estava tocando, e você vai ver que se aproxima muito. É daí o termo que vem alta fidelidade, e as pessoas gostam de confundir alta fidelidade com alta resolução. Sim, quando você compra um aparelho de som, ele não é um aparelho de alta fidelidade. Jamais, nunca, em hipótese alguma. Se os aparelhos de som fossem de alta fidelidade, não venderiam, porque a sonoridade seria feia, barulhenta e cheia de ruídos. Simplesmente assim. Então tenha em mente que o que você ouve não é alta fidelidade, sim alta resolução, tá? Simplesmente assim. Bom, depois desse tempo de queima inteiro, acho que tem mais de 2.000 horas de tempo de queima esse fone de ouvido, porque é quase um ano que eu queimo ele, só agora a sonoridade ficou perfeita do jeito que eu queria. 200, 500 horas não foi suficiente. Para mim não foi, possa ser que para você seja, mas conforme o tempo for passando e você for queimando ele mais e mais e mais, você vai ver que ele só melhora toda aquela semelhança, todos aqueles agudos gritantes, insano, toda aquela brutalidade vai sumindo e ele vai te mostrando coisas mais detalhadamente, tá? Simplesmente assim. Bom, agora vamos falar vocal. O vocal deste fone de ouvido é perfeito porque ele foi feito para isso. Mas ele ainda tem alguma gritaria em vocais altíssimos. Ainda tem alguma gritaria que eu preciso tirar ele com mais alguma queima, tá? Piano, nota 10. Guitarra e instrumento de fundo, eu diria que ele é nota 9. Pois como sabemos, guitarra é um instrumento para se mostrar uma sonoridade metálica, guitarra e violão, e não uma sonoridade aguda e estridente. Tá? É aí que entram os fones de alta resolução. Geralmente a guitarra é mostrada muito estridente, tá? E perde todo aquele som metálico que deve ter. Afinal, não é à toa que o nome já diz. Quando tem uma banda de rock é uma coisa metaleira, é metal. As cordas são feitas de metal, a guitarra é um metal, então o som tem que ser metálico. O solo, o acompanhamento tem que ser metálico, os arranjos, você tem que ouvir, tá? O som metálico, e não só aquele pim-bim-bim, não, tá? Então é para isso que estes fones são feitos. Ele ainda está, mas tá de boa. Não me queixo não, porque pro que ele oferece é muito barato. Simplesmente assim. Graves. Depois desse tempo de queima, ele ficou com os graves bem profundos, constantes e, digamos assim, que bem redondinhos. Os graves perfeitos. Ele está um pouquinho ainda acima, mas isso aí de menos.
Mas para quem tem bom ouvido, vai ver que ele tem um grave ali um pouco mais profundo do que o que deveria ter. Mas tudo bem, isso aí é o de menos, tá? Agora, para quem gosta de muitos graves, não é um fone ideal. Deixa eu logo te dizer. Compre um TIM Audio T2 e compre um KZ AS10, você vai ver a diferença. É mais ou menos isso. Esse aqui é mais voltado para o TIM Audio T2. Instrumentação de fundo, vocal e graves reais, e não incrementação de graves e bum bum bum. Não, é voltado para mais qualidade e precisão. Bom, como vocês sabem, eu testo esses fones de ouvidos em vários aparelhos. Tá? Eu testava no canal Ademir Mendes ao vivo para vocês verem, no celular, explicando tudo direitinho. E hoje em dia a gente não pode mais fazer isso, os vídeos do canal tá sendo todos banidos pelo YouTube por causa das músicas e a gente não pode mais tocar nenhuma música. Tá? Por isso eu tenho que passar para vocês a experiência dos testes que a gente faz de uma maneira aí mais simples e talvez mais comprida do que antes, porém mais explicativa. Tá? Vamos lá, eu gostei do Hi-Senior T4, eu quero comprar um, só que eu preciso de um pouco mais de graves do que o que você descreveu. É só falar para o nosso amigo Ared, eu comprar a versão nova, já tem mais graves do que o necessário. Se você quiser mais graves ainda, é só pedir, ele vai te dar um pouco mais de graves, é só reposicionar aqui os drives. Como ele faz isso? Provavelmente ele joga dois drives desse para cá e joga esse grave esse drive mais para trás e põe os outros graves aqui. Aí fica um grave insano, porque o grave vai estar jogado mais para frente. Simples assim. Tá? Com um simples reposicionamento se adiciona graves aqui insanos. Tudo é posição e montagem. Tá? Ah, eu gostei da versão T4, mas a T6 é bem parecida. Será que a T6 não rende mais? Bom, aí depende de que tipo de aparelho você vai tocar. Você é um profissional? Você tem um aparelho que te mostre? Se você não tem, em seu smartphone, em seu tocador de mídia de 500, de R$1.000, você só está perdendo dinheiro. Você não vai tirar proveito, nem de um T6, nem de um T8. Você só tira proveito se você tiver onde tocar. Toda aquela aparelhagem, todos aqueles tocadores de mídia que vem geralmente com um tocador e um amplificador, dois juntos, para que você possa tirar proveito, definir as faixas, faixa tal, passa por aqui, faixa tal, por ali, tá. Não adianta explicar para vocês que é complicado, é mais ou menos como eu pegar 4 linhas e colocar aqui e dizer, ó, e grave vai por aqui, agudo vai por aqui, médio vai por aqui, médios baixos por aqui, médio vai por aqui, e junta, um equalizado por aqui, outro por aqui, para sair aqui tudo, seria mais ou menos isso. Tá? Deixa eu pegar aqui umas coisas, ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou pausar o vídeo e já volto. Bom, agora sim, né, eu consegui arrumar aqui. A única coisa que eu consegui arrumar foi esses cotonetes aqui rapidinho, para a gente fazer a comparação. Estão vendo aí essa comparação? Deixe-me novamente voltar aqui para deixar bem especificado para vocês. Estão vendo? Bom, essa é a comparação. Deixe-me pegar aqui novamente outra coisa. Peguei um lápis. Aqui é um Hi-Senior T4, um fone de ouvido de 4 drives. Aqui é um fone de ouvido de 8 drives, tá? Veja como é bem simples. A cada 2 drives, não que todos tenham essa montagem, mas é o princípio básico aqui, até mesmo de uma potência de som ou de uma montagem de som. A cada 2 drives, você tem uma saída de uma via, 2 vias, uma saída, 2 vias, uma saída. Se você for comprar uma potência de som, você vai ver que eles têm 2 saídas por canais. É simples, eu posso até explicar isso em outro vídeo. Acho que tem um vídeo no canal Ademir Mendes mostrando isso. Tá? É um princípio básico de montagem. Pode parecer complicado para quem não entende, e no início é mesmo complicado, mas com o tempo vocês vão pegando. Deixe-me só vir para cá, que possa ser que saia de foco aí a parte de cima, que é bem importante destacar para vocês o porquê. Tá. Bom, veja bem. Aqui é muito simples. Eu tenho 2 canais e uma saída. 2 canais e uma saída. Essas 2 saídas se juntam e saem aqui, que vai direto para onde? Vai direto para o seu smartphone.
é onde entra a questão do smartphone ter um bom chip de áudio para poder processar esses 4 drives, tá? Vai sair 2 por aqui, 2 por aqui, passar por essa parte aqui e jogar tudo no seu smartphone. Deu para entender? Pode parecer confuso, mas é isso. Deixa eu me explicar mais fácil para vocês. Eu acho que assim ficou mais difícil. Aqui é o seu smartphone. Aqui embaixo. Você tem o smartphone aqui embaixo. Seu smartphone está tocando tudo e jogando tudo para aqui. Simplesmente assim. E daqui ele vai jogar para cá, e aqui é o que você vai ouvir no fone de ouvido. Aí você tem que ter em mente, o meu smartphone é capaz de processar tudo que esses drives têm a oferecer para jogar no fone de ouvido. O fone de ouvido é capaz, porque ele tem todos esses drives. E ele vai me dar. Mas será que o meu smartphone tem um chip de áudio capaz de fazer isso? Por isso que eu coloquei a representação do smartphone aqui, que é o mais importante. Se o seu smartphone é capaz de processar isso aqui, sem que no meio desse caminho aqui eu perca 50% ou mais do que o fone tem a me oferecer. É nessa hora que entra o nosso amigo Garedi. Ele te pergunta: você é um profissional? Você tem com que exibir tudo que um T8 ou um T6 tem a mostrar? Olha a complicação disso aqui. Olha só, 2 vias, ó. 1, 2, 3, 4. 2 que se tornam em 4. Aqui já se tornou em 2, é mais simples. Tá? Agora, será que o seu smartphone, o seu tocador de mídia é capaz de de exibir tudo que esses drives têm a mostrar, passar por aqui e chegar no seu ouvido sem que se perca nada por esses caminhos? Ó, aqui ele está completo. Chega aqui, dependendo do seu smartphone, ele já começa a perder alguma coisa. Essa parte daqui, ó, significa isso aqui, ó. Já começa a perder. Aqui ele ainda tem que fazer o processamento de 2, passou para 1 e volta para aqui para jogar nos seus ouvidos. No meio do caminho, será que o seu smartphone tem capacidade, o seu tocador de mídia tem capacidade para puxar todas essas vias aqui sem que perca nada? É isso que você deve se perguntar na hora de comprar um fone de ouvido. O meu smartphone, o meu tocador de mídia, tem capacidade de puxar essa coisa? Ou eu vou estar só perdendo dinheiro? Ou eu sou daqueles que eu vou comprar logo e mais pra frente eu compro um tocador de mídia que é bom. E aí, na hora, o fone de ouvido não está mostrando tudo que é capaz, porque você não tem um tocador e você diz: esse fone de ouvido não é tão bom assim não. Não vou dar adianta comprar não, vou comprar outro fone de ouvido. Eu não comprar um tocador de mídia. Aí não era o que eu pensei não. Muita gente faz isso, achando que é o fone de ouvido, quando na verdade é o seu tocador de mídia que não tem capacidade de processar essa quantidade imensa de coisa aqui. Quando na verdade você deveria ter comprado um de 4 drives, no caso um T4, e aproveitado toda a sonoridade mais simples e mais eficaz. Às vezes as coisas mais caras e mais complicadas não são mais eficazes. Não, às vezes elas complicam mais. É a mesma coisa de um computador. Digamos que isso aqui é um processador de 8 núcleos. Aí você pega um jogo que não usa, que só usa 2 núcleos e mete um processador desse achando que vai ter mais desempenho. Quando na verdade com de 4 drives você poderia ter mais desempenho. Ele poderia até puxar um núcleo a mais desse ou 2. Como aqui tem 8, ele embola tudo e puxa só 2 ou 1. A mesma coisa é com áudio. Tudo tem um propósito. É necessário que você tenha um aparato preparado, né, para receber o que o aparelho é capaz de mostrar. Tá? O que você comprou é capaz de mostrar. Se você não tem, não adianta você comprar. Tá? Simplesmente assim. Eu tenho um smartphone, um Axon 7, uma coisa, o máximo que eu quero, um tocadorzinho de mídia, daquele que você mostrou de 1.000 e pouco. Eu vou comprar um T8, tá perdendo dinheiro. A única coisa que você vai ter no tocador daquele é uma sonoridade um pouquinho mais suave. Só isso, coisa que você pode tirar com mais tempo de queima. Tá? Então deixar bem claro, essa foi a representação aí. Tá? E eu vou tirar isso daqui e a gente já volta com as considerações finais.
Opa, quase derrubo o celular aqui, tá vendo? Tava ajeitando aqui, arrumando para procurar algum ângulo diferente, mas parece que tem um ângulo muito diferente não. Bom, galera, então é isso, né? Puderam acompanhar aí em primeira mão tudo que é preciso saber sobre o fone de ouvido Rissenior T4 e sobre os outros fones de ouvido da Rissenior, tá? Bom, vamos às considerações finais? Vamos lá. Se eu comprar um fone de ouvido da Rissenior, um fone de ouvido desse, que tipo de sonoridade eu vou ter? Aí depende do que você pedir. Se você comprar a versão nova sem pedir nada, apenas comprar, você vai ter uma sonoridade bem parecida com esse, com a diferença de que você vai ter um pouco mais de graves. Simples assim. Ah, eu não quero graves, né? Desde já, desde que eu tenho assistido os vídeos do canal da ADM Mendes, como muitas pessoas têm procurado para falar, e falado nos comentários ainda do canal ADM Mendes, tá? Eu perdi aquela mania de graves, aquela coisa era horrível nos meus ouvidos e eu não sabia, tá? Aí você explica, entra em contato com ele antes e diz, olha, eu quero um fone de ouvido mais voltado aí para piano, vocal, instrumentação de fundo, que tenha graves, mas não graves muito potentes. Eu quero graves mais realistas. Aí você vai ver, tá? Que é outro mundo, sem barulheira. Seria a diferença aí de você comprar um Team Audio T2 ou um T3 e comprar um fone de ouvido caseiro AS10 ou BA10 e você vai ver as diferenças. É gritaria contra precisão, tá? É simplesmente assim. Bom, então é isso, eu acho que está bem explicado, embora a explicação aí eu acho que eu confundi algumas pessoas, mas eu acho que basta assistir o vídeo aí mais vezes e tentar entender, tá? Que é bem simples de entender. Como eu já falei, você precisa se perguntar se você tem um smartphone que é capaz de mostrar tudo que o fone tem a oferecer. Se você não tem, de nada adianta você comprar. É perda de dinheiro. Por isso, desde já eu te digo que o Rissenior T4, para se ouvir música em smartphone ou um tocador de mídia digital simples, é o fone de ouvido supremo. Tá? Você pode pegar ele, levar em qualquer loja e topar contra qualquer fone de ouvido aí, de marcas famosas, poderoso aí, que você vai ver que o fone de ouvido é monstro. Simplesmente assim, faça isso, simplesmente assim. Como eu digo no canal, não é preciso acreditar e eu não quero que acredite em nada do que eu digo, tá? É para vocês, se puderem adquirir o produto, fazer os seus testes, tirar suas conclusões e dizer, olha, eu achei isso, achei aquilo, porque cada pessoa tem um ouvido diferente e tem um aparelho diferente. Eu não tenho todos os aparelhos do mundo, não tenho todos os celulares do mundo, tá? E meu ouvido é diferente. Cada pessoa tem um ouvido diferente. O que eu mais procuro em áudio nesses mais de 20 anos de música é excelência em áudio, qualidade. Ouvir as coisas como elas são, ou mesmo que seja em alta fidelidade, tá? Eu procurar mais distribuição, quando se fala em alta fidelidade, mais distribuição do que mais brilho. Eu quero ouvir as coisas mais reais, tá? Eu quero saber que eu ouvi uma banda ali tocando ao vivo, naquele sonzinho ruim, ouvi uma voz e violão ali, no barzinho ali, sem nenhuma instrumentação, só o cara tocando e o outro cantando. Eu quero chegar no fone de ouvido e ouvir aquilo bem próximo daquilo, e não incrementar um monte de coisa e deixar aquela coisa inteira. Não, eu quero ver a coisa mais real, simplesmente assim. Eu quero saber como as coisas são. Eu não quero ouvir uma coisa sintética, digamos assim, mais bonita, mais brilhosa. É a mesma coisa de você comprar, você pega digamos assim, um sapato de couro, aí, sem tratamento nenhum, e você pegar um sapato sintético. Você vai ver que o sintético é coisa linda e maravilhosa, e o de couro é aquela coisa rústica, é a realidade. Então, eu quero ouvir mais a realidade. Agora, quem não gosta da realidade, tá? Aí fica difícil, porque vai ter que pegar aí outro ramo. Realmente assim, não que este fone não mostre, ele não tem alta fidelidade, muito pelo contrário, ele tem tanto alta fidelidade como alta resolução. A diferença, como eu falei no início do vídeo, você saber configurar o seu aparelho, tá?
para o que você quer ouvir. Eu quero ouvir mais alta fidelidade, eu quero ouvir alta resolução, eu quero ouvir mais distribuição, tal. E o aparelho ter capacidade de te mostrar aquilo. Ah, hoje eu não quero ouvir alta fidelidade, eu quero ouvir alta resolução. Aí você bota e o aparelho te joga aquele som lindo, maravilhoso, nossa, com toda aquela incrementação, todo aquele brilho, tira todos os ruídos, toda aquela coisa, deixa lindo e maravilhoso, né? E o fone de ouvido é capaz de te mostrar essas coisas. Eu quero ouvir mais performance, como é? Ah, quando você coloca em mais performance, você tem um meio termo entre alta resolução e alta fidelidade. Você vai ouvir algum chiadinho aqui ali de vez em quando, você vai ouvir algumas baixas na música, como sempre tem, tá? Na alta fidelidade, mas você vai ouvir aquele brilho, aquela coisa toda linda e maravilhosa. Digamos que a alta performance vai te mostrar um pouco mais de realismo misturado com alta fidelidade. É isso, né? Então basta você ter um aparelho e você vai ter o melhor de tudo com o ReSenior T4. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Fui!